Olá, galera. Então, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Então, eu estou aqui para a gente continuar a nossa história, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. E vocês estão no canal Nós e Vós Contando Histórias. Então, venho pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like de vocês, isso vai nos ajudar, ajuda a gente a crescer. Então, nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martim. Esse livro fala de um manuscrito, é a tradução de um manuscrito, que uma monja recebeu, uma monja de nome Egéria, recebeu de um outro monge em Jerusalém durante uma viagem que ela fez, no século IV, tá? Então, esse livro é a tradução desse manuscrito, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer? O grito de Raquel. Era de manhã, eu já estava bem recuperada das fadigas do parto, que, como te contei, na realidade não haviam sido tantas. O menino era esperto e abria bem os olhos para fixá-los, ainda meio desajeitado, em seu pai e em mim, assim como naquelas pequenas coisas que lhe colocávamos na frente. Era tranquilo como o entardecer no lado da Galileia, e belo como uma lua cheia. Já fazíamos planos, João, como te disse ontem, para regressar a Nazaré. Inclusive, prevíamos uma pequena escala para passar uns dias com Zacarias, Isabel e o pequeno João. E no meio daquela manhã, ouvi um grande alvoroço no povoado. Nossa habitação ficava no sopé da colina, ao lado oposto ao caminho que une Belém a Jerusalém. Mas pelo que chegava até mim, devia estar ocorrendo algo grande na aldeia. Eu me encontrava só, pois José havia saído para buscar trabalho. Neste momento, meu marido abriu de golpe a esteira que servia de porta à nossa casa. E entrou muito agitado. Acabaram de chegar ao povoado uns personagens misteriosos em uma caravana com camelos e cavalos. Vêm perguntando pelo Messias. Toda a aldeia saiu para recebê-los e ninguém sabe informar-lhes quem é o Messias. Encontrei 2 de nossos amigos, pastores, que me olharam preocupados e lhe fiz um sinal para que se calassem. Um deles foi em busca de ração, enquanto eu corri para casa. Não sei se devemos fugir ou se teremos que deixar que nos encontrem. Ainda falava quando se apresentou um homem muito bem vestido à porta da nossa casa. Atrás dele, a curta distância, estava um pastor que tinha insinuado que nosso filho era um impostor porque não nasceu com sinais externos de grandeza. Após receber uma propina, trouxe-os à nossa casa. Não sabia se o que conduzia até a nossa casa era o bem ou o mal. Porém, sem saber como ocorreu anos mais tarde com o nosso pobre Judas, serviu a Deus como instrumento. De novo os caminhos tortos. De novo Deus atuava extraindo o bem, inclusive do pecado. O caso é que acertou. O primeiro que se apresentou era um criado. Logo entraram seus senhores, eram 3, vestidos de maneiras bem diferentes. Um deles era de cor dos escravos núbios. Mas, ao contrário deles, não estava esfarrapado, mas sim vestido com elegância como seus companheiros. José, como sempre fazia diante de algum perigo, se interpôs entre o menino e mim. E lhes perguntou sem elevar a voz, mas com firmeza, quem eram e o que queriam. Somos sábios, responderam, e viemos do Oriente, das terras de onde um dia saiu este povo eleito e numeroso.
Dedicamo-nos a pesquisar as estrelas. Conhecemos o Deus Altíssimo e somente a Ele cultuamos, apesar de não sermos de vossa raça. Por isso, há meses, um dia recebemos dele uma mensagem que nos convidava a deixar nossa terra, como fez o vosso pai Abraão, em busca de alguém que haveria de nos revelar a plenitude da sabedoria. Esse alguém não poderia ser outro que o rei dos judeus, o descendente de Davi e do grande Salomão. Assim viemos à capital, Jerusalém, e fomos ao palácio de Herodes, por supor que seria ali, dentre sua descendência, onde Deus teria escolhido o Messias. Herodes não sabe de nada, inclusive nos pediu que lhe disséssemos onde se encontraria o Messias, para vir também prestar-lhe homenagem e conceder-lhe seu trono. Os sábios de Israel nos contaram que nesta aldeia de Belém, berço de Davi, onde a profecia diz que nascerá o Redentor dos homens, e por isso viemos. Agora, este homem que está aí fora nos contou sobre a aparição de um anjo aos pastores, e, embora lhe pareça que sois impostores, aceitou nos mostrar o caminho. Queremos saber se aqui está o menino e se assim é que nos deixeis vê-lo. José lhes barrava o caminho, embora permanecesse em silêncio, indeciso. Então eu me adiantei e, com o menino nos braços, protegendo-o sem escondê-lo, disse: aqui está. Não sei se convosco se passará o mesmo que se passou com o pastor que vos trouxe a esta casa, e vos decepcionará com seu aspecto pequeno e a nossa pobreza. Não é tarefa nossa convencer-vos de nada, porque não vos chamamos e tampouco necessitamos de vós. Somente afirmo que este é o Messias. Se acreditais ou não, é assunto vosso. Neste momento, o menino abriu os olhos e fitou-os. Asseguro-te, João, não fez nada mais, nem um único gesto extraordinário ou impróprio para um pequeno como ele. Bastou aquele olhar para os três, que ao mesmo tempo caíssem de joelhos. Não só isso, naquele mesmo instante puseram-se a chorar. Um deles, de nome Melchior, disse então, chamando-me pela primeira vez com o título que agora tantos me dão: Senhora, Mãe do Salvador de Israel e de todas as nações. Não podeis entender o que sentimos. Passamos a vida toda buscando a sabedoria. Somos famosos, não só em nossa cidade. A sabedoria, digníssima senhora, não é uma ideia, um pensamento, um conceito que se pega ou se formula. A sabedoria, senhora, é uma criança. A sabedoria é a vida. A sabedoria é que Deus se lembrou dos homens e decidiu voltar a intervir em seu auxílio. A sabedoria é o amor que há nessa criatura, tão frágil que qualquer tirano pode matar, mas tão poderosa que sem violência pode mudar o mundo. Os magos nos ofereceram presentes de grande valor e cheios de simbolismo: o ouro, o incenso e a mirra. José os convidou a se sentarem nas banquetas que ele mesmo havia fabricado. Queriam saber tudo, e tudo lhes contamos. Cuidar dele, diziam, é o melhor dos presentes. E ao ter podido servi-los por um instante, já nos sentimos recompensados. Advertiram-nos do medo que Herodes lhes inspirava e de como um nobre ancião judeu, daqueles que viviam no palácio, lhes havia aconselhado às escondidas para burlar a vigilância do rei. O que o rei jamais faria era colocar seu trono à disposição do Messias. Assim, nos disseram que à saída iriam contar a todos de Belém que eles se equivocaram. Dizer que nós não éramos o que eles buscavam, para afastar as suspeitas, mas que seria bom que fôssemos embora o quanto antes. Disseram isto, tomaram por cortesia os alimentos e a água fresca que lhes ofereci,
e tão rápido como vieram, foram embora. Que faremos, Maria? Perguntou meu marido, sentado junto a mim, enquanto Jesus dormia no velho presépio que ainda continuava a lhe servir de berço. Estes estranhos mensageiros de Deus nos aconselharam a ir embora o quanto antes. Por mais que eles tentem despistar Herodes, os espiões do rei devem tê-los seguidos até aqui. Por isso, creio que devemos ir embora o quanto antes. Lembro que o tranquilizei e que concordei com seus planos. Aconselhei-o a dormirmos o quanto antes e que ao alvorecer começássemos a preparar tudo para partir naquele mesmo dia. Porém, não haviam terminado ainda os imprevistos da jornada. Estávamos já dormindo quando uma luz vivíssima nos sobressaltou. Inclusive o menino, que despertou, mas não chorou e ficou olhando fixamente aquilo que pouco a pouco se vislumbrava por trás da luz. Poderás pensar, querido João, que já estávamos tão acostumados a aparições de anjos, mas não foi assim, nem para José nem para mim. Embora o menino, com seu mês quase recém-completado, nada parecia estranhar. O caso é que o anjo se ajoelhou diante do berço de Jesus e roçou o solo com sua face. Logo, como pela primeira vez, beijou minha mão e, por último, com uma reverência e voz respeitosa, se dirigiu a José. Levanta-te, disse, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ali aguardará até que eu te diga. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Não disse mais nada e nós também não perguntamos. Tudo estava bem claro. A única diferença era que antes planejávamos ir para o norte. Agora Deus nos dizia que era mais seguro que fôssemos para o sul. O anjo desapareceu e José e eu não duvidamos do que dissera nem por um instante. Em pouco tempo recolhemos nossas coisas e carregamos o burrico. Com o menino bem agasalhado e bem colado ao meu peito, empreendemos a fuga. O que mais senti foi não nos despedirmos dos nossos amigos. Ração e os outros haviam sido muito bons conosco, e agora tínhamos que fugir assim, sem nada dizer. Porém, José me havia feito calar quando comentei esse fato, alegando que era melhor para eles não saberem de nada, caso fossem interrogados pelos enviados de Herodes. Ao amanhecer, já estávamos longe de Belém. A viagem ao Egito foi difícil. Ali vivemos alguns anos, até que outra vez o anjo nos avisou que já havia passado o perigo. A morte de Herodes e as lutas que se desencadearam entre seus descendentes fizeram com que nosso caso fosse esquecido e podíamos regressar sem perigo. Em todo caso, como Arquileu, filho de Herodes, reinava na Judéia, demos uma grande volta sem passar sequer por Jerusalém e nos instalamos na Galiléia, em nossa querida Nazaré. Foi no caminho de volta, porém, viajando em uma caravana de Gaza até Jerusalém, que nos inteiramos de tudo o que havia ocorrido após a nossa saída de Belém. Comentavam-se os últimos acontecimentos políticos, a difícil herança de Herodes e os últimos anos desse sanguinário rei. 4 anos antes de morrer, e estando Herodes muito preocupado com sua sucessão, apresentaram-se em Jerusalém 3 magos da Babilônia em busca do Messias. Fazia tempo que Herodes não tinha filhos. Reconheceu que não era em sua casa que havia nascido o Messias. O caso é que os magos lograram a vigilância de seus espiões e ele só pôde saber que o nascimento ocorrera em Belém. Herodes demonstrou sua crueldade, mandando seus soldados matar todos os meninos menores de 2 anos, de Belém e dos arredores, para assegurar-se de que não deixaria vivo aquele que diziam ser o Messias. Ninguém sabe, diziam, se Herodes teve êxito em sua intenção de acabar com o Messias. Provavelmente sim, concluíam, porque não se ouvia falar mais nada dele.
José não disse nada e se limitou a escutar. Ao cabo de um tempo, regressou à tenda onde eu o esperava com o menino que já tinha 5 anos. Ninguém suspeitava que éramos nós os protagonistas da história. Todos nos viam como uma família que regressava a Israel após ter estado no Egito para fazer fortuna. Fortuna, por certo, que não foi outra do que os esplêndidos presentes que os magos nos haviam deixado quando foram embora, e que, sabiamente administrados por meu marido, permitiram-nos não somente sobreviver no Egito, como também nos instalarmos em Nazaré com certa comodidade. Nem José, nem eu pudemos evitar as lágrimas, pensando nos meninos das aldeias que pereceram nas mãos do tirano e também no destino possível de alguns dos nossos amigos, quando interrogados brutalmente em busca de pistas sobre nosso paradeiro. Nesse momento, nosso filho despertou, ergueu a cabeça e perguntou o motivo de nossas lágrimas. Logo se levantou, acercou-se de nós e começou a cobrir-nos de beijo. Eu o abracei num misto de medo e ternura.